Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, Velho Testamento, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as suas mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pode se assentar. Meus irmãos, nessa noite nós vamos focalizar a mensagem nesse texto. Não é uma história, é uma história, não é um conto, é um fato verdadeiro da Bíblia, aonde se registrou a experiência deste rei. Israel era dividido, Reino do Norte e Judá. Aqui nós estamos vendo uma situação no Reino do Norte. Você vê nos livros de reis e de crônicas o que se referiam aos reis que procediam corretamente perante Deus. Isso quer dizer, os reis que viviam nos princípios que Abraão, Isaac, Jacó, o livro da lei, a Bíblia daqueles dias, e eles eram homens de princípios e amavam a Deus, e faziam aquilo que era bom perante o Senhor. Mas este rei já herdou do pai uma atitude errada, e diz as Escrituras que ele fazia mal perante o Senhor. Isso significa, ao invés de confiar no Senhor, esta palavra fé não era comum ali. Não existia esse significado, mas falava em confiança, em dependência de Deus. E este homem vivia simplesmente por momentos de dizer para Deus: me ajude, me dê solução. E Deus, sempre bondoso, sempre fazia isto. Mas aqui nós começamos a ver uma história que é necessário que nós mostramos isso para os nossos dias. E o tema da palavra é este: motivação é muito bom, mas inspiração é melhor. Motivação é muito bom, mas inspiração é melhor. Esse rei estava acostumado a viver momentos de vitórias e momentos de ter tudo, e quando pedia a Deus, Deus respondia. E quando Deus respondia, ele recebia a bênção, ele se esquecia de Deus.
e diz as escrituras, a história, que eles se afastavam de Deus e misturavam a crença. Se tornavam politeístas, adoravam muitos deuses, enquanto ele deveria adorar e obedecer a um único Deus. Mas a motivação deste rei sempre estava errada. Porque ele era motivado para algumas tarefas, mas agora o cenário se complicou para ele. Ele chega no momento da sua vida em que ele chora pelo desespero que bateu na sua porta, no seu palácio. A Bíblia fala que os sírios, naquela época, precisamente a Síria, eles destruíram Israel, saquearam, e o exército de Israel foi diminuído a um mínimo de 10 mil homens. Perderam tudo. E este homem decidiu sair do palácio e encontrar com o profeta de Deus chamado Eliseu. O mais comum dentro do protocolo é o rei chamar o profeta ou chamar a pessoa com quem ele quer falar. Mas aqui foi o contrário. O desespero bateu no coração dele. Ele se viu arrasado, ele se viu perdido, ele se viu numa crise, ele se viu no momento em que a motivação terminou, ele se viu no momento que não restava mais nada. Então ele foi procurar Eliseu. Agora, para você entender quem era Eliseu, um homem que começou tudo certo, dependendo de Deus, sendo chamado por Deus e obedeceu para seguir o profeta Elias. E Elias foi tão intenso com Deus, que este dizia para Elias: eu quero estar contigo quando o Senhor te levar. Havia uma profecia, havia uma definição que Elias, naqueles dias, já com muitos anos de ministério, ele iria ser levado numa carruagem de fogo. E Eliseu teve a revelação como profeta. Os demais profetas também viram isso. E ele ficou perto. E foi tão atrevido que chegou para Elias e disse: o dia que você partir, eu quero porção dobrada. Meu irmão, como que Elias poderia dar porção dobrada? Ele tinha o que tinha. Porção dobrada quem dá é Deus. Mas ele foi com muito mais ousadia no seu pedido. Ele pediu porção dupla. Eu quero a porção dupla que você tem na sua vida. E Elias, com certeza, disse, como diz as escrituras: você pediu dura coisa, com certeza você terá, mas fique atento na hora que eu partir. Isso eu quero te dizer um princípio, que precisa começar bem. Começar precisa não só viver uma motivação emocional dentro de um princípio religioso. Nós precisamos ter o entendimento que Deus não é um personal trainer. Que Ele te dá uma série para fazer quando você está na oitava. Quando você está no oitavo exercício, o personal diz: vai que você está chegando, é 12, nona, 10, ele vai te dando a motivação para você terminar. E muitas vezes na igreja, nós pregamos uma mensagem, você é tocado pela graça de Deus, e a fé desperta no teu coração, e isso te dá uma empolgação muito grande. Mas a empolgação, ela dura pouco. A motivação, ela dura pouco. Nós dentro da igreja não estamos pregando uma autoajuda. Nós estamos trazendo uma palavra definitiva de Deus, aquilo que Ele pensa sobre você. Ele pensa que você é um vitorioso, e Ele disse que você é. Porque Ele é grandioso. E quando a motivação começa certa, o exemplo de intensidade, de inspiração, é Eliseu. Agora vamos para o final. Eu estou dando um exemplo no começo do Eliseu, quando ele viu Elias subir, ele viu Elias fazer com a capa um Jordão, um rio abrir-se. Sabe o que ele fez? Sabe como foi o começo dele? Ele disse: aonde está o Deus de Elias? E ele estava com a capa. Já
tornou-se aquilo que era verdadeiro. Ele rasgou a capa em duas para ser porção dupla. Esse era o entendimento dele. Era um ponto de contato do que ele cria. Só que quando ele diz, aonde está o Deus de Elias? Ele lançou a capa no Jordão e o rio se abriu. Então eu quero te dizer o seguinte, quando existe motivação e que você passa a ser inspirado por aquilo que você ouviu, as coisas começam a mudar na tua vida. Porque há um poder quando você tem o foco. Há um poder que emana daquilo que está dentro de você. Hoje a compreensão é maior, é o Espírito Santo. E quando você tem foco, como Eliseu tinha um foco, o foco de começar e terminar. Ele já estava nesse texto que eu acabei de ler em Reis capítulo 13, basicamente com 95 a 100 anos. E o rei procura ele. E lá, quando vê o profeta na cama, adoentado, ele diz, meu pai, carros de Israel. É aquela visão, porque Eliseu viu Elias partir, isso era glorioso. É como se você que tem fé começa a ter a convivência com as coisas sobrenaturais, você vai começar a dar mais importância ao mundo espiritual do que o natural. E Eliseu, ao receber o rei, ele não reverenciou o rei chegou e começou a chorar perante a cama do profeta. Mas a intensidade daquele homem estava tão grande, que eu quero ensinar um outro princípio para você. Não é só começar, nós temos que terminar bem. Eliseu simplesmente olhou para o rei e disse, rei, você me procurou, mas eu tenho algo especial da parte de Deus para você. Sabe qual era a condição do rei? Ele estava dentro de um espaço e não via mais saída. Era um beco sem saída. Uma situação que não tinha solução. Era crise. Era destruição para o reino que ele estava governando. Não tinha paz no seu coração e perdeu a sensibilidade das coisas com Deus. Mas Eliseu ensinou um princípio, que é o princípio da atitude. Uma pessoa que não está só motivado, mas é inspirado por Deus, ele coloca princípios para serem evidenciados e vividos. Foi quando ele disse, eu tenho a resposta para a tua vida. Eliseu não chorou com o rei, ele disse, você, a partir de agora, abre a janela para o Oriente. Isso significa que quando você está no problema, quem pode dar a solução para ele é Deus. Ele abre a janela que você precisa. Ele dá a resposta que você busca. Ele dá a intensidade que você precisa dentro da inspiração que você passa a ter no teu coração, dentro daquilo que Deus está falando. Deus, nesses últimos dias, transportando essa situação, nós não estamos precisando de uma igreja que chora pela circunstância que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando de uma igreja que se alegra, está aumentando para 40% o espaço que vai ocupar, mas vai ter 100%. E o que vai acontecer é um progresso dentro daquilo que Deus tem para a igreja, para a tua família, para a nossa vida. Porque aqueles que se escondem para chorar no momento de dificuldade, está perdendo a melhor oportunidade. Porque a crise, a dificuldade, é o melhor terreno para Deus operar um milagre. Porque quando você sai da emoção, sai só dessa motivação e começa a praticar os princípios, as coisas mudam. E o profeta simplesmente disse, abre a janela. E ele abriu. O que você quer? Eu quero que você pegue o arco. Trouxe o arco. Agradeço aqui, tio Fabiano, de ter feito o arco de manhã, me trouxe. O rei estava familiarizado com a arma de guerra. Você deve estar familiarizado com a arma de guerra. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 10:4.
As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofisma e fortaleza. Há um poder dentro de você que tem que gerar atitude. E a atitude que veio para Eliseu diz: aonde está a tua arma de guerra? Aqui está o teu arco. E aqui está a tua flecha. Aquele homem mesmo no leito de enfermidade, ele era intenso com Deus. Não importa a circunstância, o que prevalece é a palavra que Deus tem para a tua vida. Ah, mas você pode pensar assim, mas ele estava enfermo. Só para te lembrar, Elias fez 7 milagres. Eliseu recebeu porção dupla. Ele fez 14 milagres. Sabe por quê? Porque o que você declara com a tua boca é aquilo que você tem. Porque quando você perde o vigor, quando você perde a visão, você perde as forças. Por isso, não deixa Satanás enganar. Ele está dizendo para você nessa noite, você tem o arco e você tem o que o texto diz, a flecha da vitória. Isso quer dizer a atitude da vitória. Isso quer dizer que a vitória está na tua vida. História é viver a vitória. A tua vida é uma história de vitória. Você não pode querer menos do que isso. Porque Jesus na cruz do Calvário, ele conquistou toda a vitória para nós. E quando você tem a arma de guerra, ele disse: rei, pega o arco. Você sabe que todos nós precisamos de uma janela? Você não faria uma construção, um quarto sem janela? Você não faria uma edificação sem ter essa ventilação? Como é importante você saber que Deus tem sempre o espaço para você e uma resposta daquilo que Ele te falou. Eu disse para o Gustavo hoje, para a Roberta, o que Deus falou para vocês, nessa juventude antes de casar, prevalece ainda. E hoje, a Bíblia fala que quando somos dois, somos mais fortes. Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. É você, ela e o Espírito Santo. Pastor, por que esse momento de dizer, retesa o arco, puxa, lança a flecha? Mas ele disse, para lançar, para vencer, você deve lançar, e você deve lançar na terra do inimigo, e você tem que fazer com intensidade. Mas o rei estava pensando só no momento de motivação. Momento de motivação é aquele que procura o pastor, ou procura Deus, ou procura o aconselhamento, para ter a resposta, ou ter só o favor de Deus para aquele momento. Isso é uma motivação para os momentos. Mas Deus quer que você seja intenso, que haja um fervor no teu espírito em todo o tempo. Aquele rei, ao invés de ser intenso, ele jogou a primeira, ele jogou a segunda, ele jogou a terceira, ele cansou. É isso que muitas vezes acontece. Nós estamos preparados para uma guerra espiritual, mas quando vencemos aquela etapa, nós guardamos as nossas armas de guerra. Deixamos de orar, deixamos de ter uma vida intensa com Deus, deixamos as experiências de vitória para trás e só vamos entrar no espaço de uma resposta quando há uma necessidade. Então eu quero te dizer que princípios têm que ser aplicados dentro da família, na orientação dos filhos. Enquanto os filhos estiverem dentro da nossa cobertura, eles obedecem às regras de dentro do nosso lar. Quando os filhos de Deus estão dentro da cobertura espiritual, quando Eliseu começou a ensinar como deve fazer, ele foi e pôs as mãos nas mãos do rei. Ele não atirou a flecha para o rei, ele não abriu a janela para o rei. Deus te dá a resposta
daquilo que você tem, é a vitória, é o livramento, é a graça, mas você tem que se esforçar para fazer. O rei tinha que lançar 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e dizer: nós vamos vencer a nossa guerra contra esses nossos inimigos, e nós vamos vencer totalmente. Tudo aquilo que nós perdemos, nós seremos restituídos. Isso é intensidade, isso é, vou colocar força naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas, quando estamos vivendo só a emoção, ou a motivação, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa, o Espírito Santo falou comigo. Mas você precisa confrontar o seu inimigo, você precisa identificar o seu problema e deixar o Espírito Santo tratar. Você precisa colocar a tua vida e ter atitudes. E que diz a palavra? Colocar em prática o que você está ouvindo. Foi isso que Eliseu fez. Eu vou te ensinar como que pratica, porque é você que vai fazer. Então nós fazemos a mesma coisa como pastores. Ensinamos os princípios e a palavra para que você seja motivado no seu coração. Motivação é muito bom, mas a inspiração e a intensidade do nosso coração, o nosso envolvimento é maior. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Está chegando o dia, filhos. Estão chegando dias em que a motivação, ela vai se esfriar pela pressão. E quando você está com o arco na mão, essa flecha, se for só motivação, ela não atinge o alvo, ela é fraca na sua força, mas quando você põe pressão, ela atinge o alvo, e você vai conquistar aquilo que Deus disse, e você vai crer que é a flecha da tua vitória. Como você quer vencer esse momento que você está passando? Um momento de dificuldade. Esses dias, Satanás tem colocado pessoas em 4 paredes, sem janela, dizendo: não tem resposta. O Covid vai matar. Tem gente que para de ir na igreja porque tem medo do Covid. Você não está vendo o Covid, mas o que tem dentro de você é o que aconteceu com Eliseu. Eliseu não estava familiarizado com essa palavra fé, mas Eliseu estava familiarizado com a confiança. Desde o dia que ele chamou, Deus chamou a vida dele, ele já começou a viver os milagres. Foi isso que Eliseu começou a ensinar, atitudes e práticas. Ah, eu vou te dar uma direção. Você precisa fazer o que eu estou mandando você fazer. Foi um momento que chegaram para Jesus e disse: Jesus, eu sou seu discípulo. Ele disse assim: meus discípulos são aqueles que eu falo e eles obedecem. Como sereis meus discípulos que vocês não obedecem o que eu vos mando? A Bíblia fala: guarda a palavra, guarda os princípios no coração. Você tem uma flecha da vitória nas tuas mãos. Deus te deu esta vitória. Essa vitória que transforma a tua família. Essa vitória que tira você dessas 4 paredes do medo, da crise, da dificuldade e deste isolamento familiar, que nunca teve tanto problema como está tendo hoje. Você acha que isso é normal? Isso é uma estratégia, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, pais contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmãos. Fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriariam. Sabe por quê? Estão na motivação. Nós temos que saber em quem nós cremos. Nós temos que saber que o confronto contra Satanás e contra princípios errados, contra sofismo, contra direções erradas, precisa ser confrontado, seja na área que for. Sabe por quê? Deus está buscando hoje pessoas que tenham a convicção que a vitória está com você. Você é o melhor de Deus para a tua vida. Para a vida de Deus, tudo que vai acontecer está na tua vida. Porque você são as pernas, são os braços, as mãos de Deus aqui. Ah, eu tenho um arco. E Eliseu começou a ensinar aquele homem. Ele tinha tudo nas mãos para vencer toda a batalha. Venceu 3 vitórias. E depois continuou com o problema. O que você quer vencer?
A janela se abriu. Nós temos os céus abertos. Quando fala de janela, porta, a gente canta, fala para a criança. Janela, janelinha, porta e campainha. No céu não tem isso, irmãos. Vou abrir as janelas do céu. Isso é uma figura de linguagem para mim e você entender. A Bíblia diz que os céus estão abertos para nós. A Bíblia diz que Deus está nos olhando. As atitudes do justo, os justificados pelo sangue de Jesus. Da mesma maneira que a fé de Eliseu foi mensurada, a nossa também é. Então nós precisamos começar a dar valor pelas armas que estão nas nossas mãos. Meu irmão, guarde isso no seu coração. A nossa energia, o poder, só mantém na nossa vida enquanto você estiver focado. Se distrair e perder o foco, aquela energia acaba. As pessoas arrumam outra coisa para fazer. É isso que os últimos dias foram plantados. Pode-se fazer tantas coisas. Me permita usar esse exemplo. Pode ir no mercado, está cheio. Pode ir em qualquer lugar, está cheio. Pode ir no açougue, está cheio. Pode ir na farmácia, está cheio. Pode trabalhar, tem muita gente trabalhando. Muitos nem respeitam os princípios de higiene. Meu irmão, e as pessoas querem achar que dentro da igreja vai ter contaminação. Louvado seja Deus, a nossa igreja nós não tivemos nenhum óbito e não vamos ter, em nome de Jesus. Porque nós cremos que a fala que Eliseu ensinou é a palavra revelada. Atitude. Pratique a palavra. As mensagens são boas, mas ela dura no nosso coração um período. Se nós não formos intensos, nós esquecemos tudo. O sermão do pastor pode durar 30, 40 minutos, mas não é a solução para a tua vida. A solução para a tua vida é Cristo. A solução para a tua vida é o poder do Espírito Santo, que transforma o caráter do homem, que transforma a vida da família, que transforma e faz milagres. Eliseu simplesmente começou a dizer para ele o que ele cria, porque o que ele ouviu do rei, que o rei cria, era só desgraça, era só coisas naturais. E Eliseu diz o seguinte: você vai aprender as atitudes, a praticar em uma direção. E se você fizer isto, você vai entender que todas as coisas decidem no mundo invisível, o mundo da fé. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, Abraão creu contra a esperança, e tudo o que ele creu aconteceu. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Eliseu passou a ensinar que não é só carregar o arco. Assim é melhor, né? Quem não luta essa guerra. Hoje de manhã, eu coloquei aqui um arco que me deram com muito carinho, e eu forcei. O arco quebrou. É assim que acontece na mão de muitos que não estão se habilitando na intensidade da graça de Deus. Quando vai usar uma arma que não está familiarizado, ela se quebra. Ou tem medo de usar. Meu irmão, nós estamos no momento em que o crente precisa orar mais. Nós estamos no momento em que a igreja precisa ler mais a Bíblia. Nós estamos no momento que nós precisamos estar no espírito da fé, começar a crer naquilo que nós falamos, não o que o mundo fala. Naquilo que o mundo fala, isso é passageiro, é como uma névoa, mas quando Deus fala, permanece. Então, meu irmão, quando nós falamos em princípio, é isso que Eliseu estava dizendo, que tem muitos que querem essa dupla porção. No Novo Testamento fala em plenitude do Espírito, é muito mais superior que isso, mas precisa os princípios estarem atrelados na sua vida. Boas mensagens nós vamos ouvir sempre, mas nós queremos mulheres inspiradas,
homens inspirados, famílias inspiradas, pessoas que acreditam que o poder de Deus é para agora e para hoje. É aquele que vai definir todas as nossas situações, porque a nossa vitória é fruto de um combate da fé, porque o resultado é determinado no céu. Tudo que eu faço, tudo que você faz, dentro do princípio da palavra e indo para o sobrenatural, já está decidido no céu. Meu irmão, você é um privilegiado, mas muitas vezes você tem receio de fazer o confronto natural. Você tem o receio de tomar uma atitude certa. Que vai pensar daquilo que eu mando? Na realidade, nós não mandamos em nada, porque quando o problema surge, meu irmão, todo mundo fica doidão. É verdade ou não é? Emocionalmente a pessoa não pensa. Você sabe que sem direção a pessoa não tem sossego. Sem direção a pessoa não tem descanso. Sem direção a cabeça fica turbulenta. A ansiedade, as dificuldades, é isso que Satanás quer fazer. Ele quer que viva uma igreja, uma família turbulenta. Meu irmão, está na hora que você precisa entender. Retesa quer dizer estica. Estica a tua fé. Estica a tua fé até ver aonde dá. Estica, está doendo. Deixa doer. Outra coisa. Deixa as circunstâncias virem. Elas não são determinantes na tua vida. Quem é determinante na tua vida é a fé. É a palavra impregnada no nosso coração. Então deixa esticar a circunstância. Porque sob pressão você vai orar mais. Sob pressão você vai ler a Bíblia. E quem sabe eu e você aprendamos que é princípio. Em qualquer tempo nós temos que manter oração, leitura da palavra, ouvir a mensagem e não viver só por motivação. Viver por intensidade, viver por inspiração. Saber, o pastor foi inspirado, eu quero ser inspirado também na minha vida pessoal. Talvez você não pregue no púlpito, mas você prega dentro da tua casa, para os seus amigos, a transformação que Jesus fez na tua vida. Rei, precisava agir. Primeira. Segunda, estou cansado. Terceira, parou. É assim que as pessoas muitas vezes têm como comportamento. E essa figura, essa história mostra o reino de Deus, diz a Bíblia, é poder, alegria. Aleluia! Quando tem as guerras naquele tempo, eu não estou estimulando ninguém a ir para a guerra e comprar revólver nem metralhadora. Isso era por tempo lá do tempo dos hebreus, em relação às terras. Mas uma coisa eu estou estimulando você. Você precisa ser melhor preparado. Deixar o Espírito Santo manter uma intensidade no teu coração. De oba a oba, a igreja já está esgotada. Nós não podemos mais viver de oba a oba. Nós estamos no momento agora que a igreja está contando com o teu arco. A igreja está contando com a flecha que você levanta. Eu, quando assisti o Faroeste, quando eu era mais jovem, teve um índio lá que chamava flecha quebrada. Que adianta a flecha quebrada? O arco quebrou aqui, é para aqueles que não usa. Quando usa, quebra. Não está preparado para isso. Mas quando você começa, eu sei como usar. Eu sei como carregar. Fica em pé, Daniel, eu não vou errar. Fica em pé, tenha coragem. Fica. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, que chegou o momento em que a janela abriu e Deus está dizendo, eu tenho a resposta para você. Rei, eu tenho a flecha da vitória para a tua vida vai mudar, porque se você lançar, você vai atingir o alvo, mas você precisa entender o que é direção de Deus, você precisa entender o que é prática, você precisa entender o que é confissão. O que você fala é o que você tem. Eu não tenho tosse.
Preciso de uma água. Essas declarações funcionam. Porque as pessoas, muitas vezes, ela fala assim, realmente, sempre no mês de julho, quando começa o frio, eu tenho gripe. Todo ano eu tenho gripe. E a pessoa vai ter gripe todo ano, porque é o que diz. E nós temos que começar a conceber que a janela de Deus abriu. E Ele te pergunta, você tem a flecha da vitória? Você crê? Foi Deus que comissionou você? Você é um escolhido do Senhor? Então a flecha está nas tuas mãos. Você foi constituído para viver uma história de vida que você não vai se envergonhar, porque o seu passado já está perdoado. Agora é vida para frente, mas precisa colocar o princípio em prática. Começou, tem que terminar bem. E eu quero valorizar vocês que estão vindo presencialmente e os que vão chegar a vir. Os que estão em casa, eu quero te dizer que vocês têm sustentado a igreja do Senhor. E nós temos que sustentar com coragem. Você que está na sua casa, as nossas mídias estão atingindo você. Você é muito precioso. Eu encontro alguns na rua, fala, pastor, eu estou com tanta saudade, mas eu quero te ver aqui. Não fique preocupado com o tipo de doença. Meu irmão, você tem que declarar saúde divina na tua vida. Meu irmão, se veja curado. Eu sempre estive na área de risco, pela minha idade, mas nada me deteve. Sabe por quê? Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou. A Bíblia diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O meu único lamento seria deixar uma viúva bonita aí. Isso eu não quero. Gostei dessa, viu? Não estava preparado para isso. Abre a janela. O que você está vendo? Você só vê inimigos? Você só vê dificuldade? Talvez a mudança é em você agora. Se Deus está te dando a flecha da vitória para você, a flecha do livramento, a cura da depressão, a cura daquilo que você está vivendo. Ah, irmão, eu estiquei a minha fé essa semana. Tive que esticar bastante. Tem hora que palavras não resolvem. Você tem que pegar a sua arma de guerra e dizer, Satanás, você vem contra mim por um caminho, mas por 7 você vai fugir. A palavra que Deus tem para a minha vida é maior do que você pensa. E se Ele quiser te acusar, você diz, o meu passado foi perdoado. O meu presente é vitorioso. Eu sei o meu futuro. O seu é de condenação, é de fogo eterno. Você tem que ter ousadia. Mas uma das coisas que eu quero que você saiba, quem tem a flecha da vitória, é porque viu uma janela. De manhã eu lembrei desse fato e quero lembrar também. Não é o assunto em pauta, mas família me interessa muito. Família importa. Uma igreja de família é uma igreja forte. Uma igreja que ensina os filhos, as crianças. Nós temos filhos, o que o pastor Daniel falou. Realmente, a igreja da criança influencia os pais frequentarem a igreja, porque vê a mudança que Deus tem feito na vida das crianças. Mas não pode desassociar os princípios. Ah, mas teve uma mulher que também esteve numa janela. Ela chamava Milca, filha de Saul, mulher de Davi. Quando Davi entrou em Jerusalém dançando, introduzindo a arca, ela estava na janela e ela desprezou o marido, achando que ele estava exibido, porque ele estava simplesmente coberto de um linho branco, cobrindo as suas vergonhas, vamos usar esse termo, e dançava na presença de Deus intensamente. E ela desprezou o marido, e a confusão começou. Meu irmão, você pode ter uma janela, e você pode ver alguma coisa, mas nem tudo que você vê, se você ver com o sentimento natural, você vai ver coisa errada. Mas se você ver com os olhos espirituais,
você vai descobrir o sobrenatural operando. Uma das coisas que nós precisamos ter o entendimento. Quando você tem a flecha da vitória, isso é uma história bíblica para você crer no seu dia a dia. A Bíblia fala em 1 Coríntios que Deus nos conduz em triunfo, em vitória. Essa é uma vitória que vence o mundo, está em 1 João capítulo 5, versículo 3 e 4. O que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a atitude de fé que você tem, é o que você ouve. Meu irmão, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando desse espírito religioso que condiciona a pessoa num quadradinho. Eu estou falando de um Cristo que curou muito mais que Eliseu. E nos dias do Cristo, ao nascer, ao viver, ao delegar essa autoridade para a igreja, ele estava vivendo não motivação. Ele estava vivendo uma intensidade do Pai. Viver a essência. Quem habita em você é a essência. É o poder genuíno de Deus. É algo que o mundo não pode ter. É o Espírito Santo que está dentro de você. E quando você tem essa consciência, Jesus é presente. E quando Jesus é presente, Ele transforma todas as situações. Ele transforma a vida. Porque você passa a entender que a vitória lhe pertence. Aquele rei, mesmo só com motivação, ele provou de milagres. Mas poderia provar de tantos outros milagres maiores. Mas nós temos que aprender a lição. Temos que ter atitudes. Temos que praticar a palavra. Temos que confiar na confissão. E temos que abrir os nossos olhos, os nossos corações para a direção. Direção para a igreja. Sem visão, sem direção, o povo se corrompe. Sem falar contra o pecado, o povo se corrompe. Acostuma com o pecado. Acostuma com o pecado. Então nós temos que entender o seguinte: nós não temos parte com Satanás. Não temos parte com o príncipe desse mundo. Nós temos a unção de Deus que transforma. Há uma flecha na nossa mão. Há um armamento de guerra. Há um poder do Espírito Santo dentro de você que capacita você a viver intensamente. Meu irmão, e eu vou terminando aqui, dizendo o seguinte: ninguém pode conquistar aquilo que não enxerga. Eliseu enxergou tudo e deu direção e ensinou. Mas aquele rei só teve o resultado das 3 flechas. O Espírito Santo fala para você nessa noite: você tem o alforje cheio. Lança as suas flechas da vitória para todos os cantos. Primeiramente, o teu lar, o seu trabalho, a sua igreja, o ponto estratégico, o que você quer vencer. Não se limite a 4 paredes, não se limite a essas notícias de morte, de angústia, de tragédia. Não te mostre fraco no tempo da angústia. A angústia não é para nós é alegria, para nós é certeza daquilo que Deus prometeu, vai cumprir, e está cumprindo na tua vida. Você foi escolhido para não só carregar o arco e a flecha da vitória, mas você lançar para todos os lugares que você precisa. A solução está na sua atitude. E essa solução está na presença de Deus. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Venha para cá, meu irmão. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. O meu roxinol chegou. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, da mesma maneira que o rei precisou procurar o profeta, muitas pessoas vão procurar a igreja, aleluia, porque a igreja tem o pão, a igreja tem o alimento espiritual, a igreja tem a fé para transformar a vida desse povo. As pessoas vão procurar você, porque sabe que nas tuas mãos há uma flecha da vitória, há uma convicção. É lá, não vou errar, meu braço não está cansado, dá para lançar quantas for melhor. Então você precisa exercitar,
Você precisa colocar isso na presença de Deus. É assim que eu luto as minhas guerras. Irmão. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você crê? Canta. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mais uma vez. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, ele poderia ter entrado em Jerusalém a cavalo, com uma espada, com um arco, juntamente com um exército. Era isso que o hebreu queria, sair do jugo do romano. Mas ele entrou num jumentinho, que simboliza a paz. E ele está dizendo para você nessa noite, você tem a flecha da vitória, você tem a fé que nasceu pela palavra que você ouviu, porque diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E Jesus disse a melhor frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se nessa noite você está aqui, você foi pressionado pela circunstância, você foi pressionado de várias formas, e você está sendo esticado, eu estou te propondo receber Cristo como Salvador, você receber a fé que há na palavra, e você ser filho de Deus.